Fala pessoal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Pedro e eu falo em nome da Umbelino Autopeças. Nós estamos aqui em Jarinu, na rodovia Edgar Máximo Zamboto, tá? E como prometido, hoje nós vamos falar sobre esse camarada aqui, ó, o filtro de óleo lubrificante do motor do seu carro. Então, olha só, tem algumas pessoas que têm o costume ou não entendem o porquê da troca dessa peça aqui, ó. Tem um costume, como eu falei, tem um costume de não trocar essa peça, ou trocar a cada uma troca de óleo sim, outra não, né? Existe uma certa cultura em relação a isso, principalmente quem é das mais antigas aí, eu já ouvi muito falar isso, tá? Que não precisa, já ouvi mecânico falando isso, que não precisa, que troca de óleo, você troca uma sim e uma não. Então, uma troca de óleo você troca o filtro, a outra não, tá? Então hoje nós vamos entender um pouquinho o funcionamento aqui desse camarada, tá? Qual que é a função dele? Filtrar todas as micropartículas que se formam dentro do motor. Quando tem a queima do combustível, tem micropartículas que escorrem para dentro do óleo, e também tem o desgaste natural do motor. Com o tempo vai soltando essas micropartículas que às vezes solta de bronzina, solta de mancal, solta dos pistões. É comum soltar uma lasquinha da lateral do pistão, né? E quem filtra essa sujeira para não voltar para circular no meio das partes móveis do motor é esse camarada aqui, tá? E aí vamos lá, vamos para o problema quando você não troca ele, tá? Aqui dentro, primeiro vamos entender como ele funciona. O óleo entra por aqui, por esses furinhos, tá? E ele sai por aqui, ó, tá? E aqui dentro, no meio dele, eu vou deixar aí uma foto para vocês verem como é o funcionamento, um pequeno vídeo de como é o funcionamento dele. Então aqui no meio do filtro, ele tem um elemento filtrante, que normalmente ele é de papel, né? Então o óleo entra por aqui, passa por esse filtro aqui no meio e sai por aqui e volta lá para o motor, para as partes móveis do motor, tá? E aqui atrás tem uma válvula, que essa válvula não vai dar para ver, mas daqui a pouquinho eu mostro. Ela está bem lá no finalzinho. Essa válvula, ela entra em ação, ela abre quando a pressão aqui está muito grande, né? Então, por exemplo, quando acelera muito o motor, às vezes, como o fluxo de óleo aqui é muito grande, essa válvula ela abre e começa a passar óleo direto. Ele entra por aqui e sai por aqui sem passar pelo meio, sem passar pelo filtro, tá? E aí vamos entrar nessa questão que eu falei de quando não troca o óleo, então quando não troca o filtro. Então vamos imaginar que você rodou lá 10.000 km com o carro e chegou a hora de trocar o óleo e você não trocou o filtro. Então toda aquela sujeirinha que gerou enquanto você estava rodando com o carro e fazendo a filtragem, ela tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui no filtrinho aqui dentro, tá? Então vamos imaginar que você não trocou o filtro, só trocou o óleo. Você colocou lá um óleo novo e começou a rodar. A tendência é que essa válvula ela comece a abrir mais vezes. Porque como o filtro está saturado, o óleo vai começar a ter dificuldade em passar por aqui. Então essa válvula vai começar a abrir mais, porque se ela não abrir, o que acontece? Vai estourar o filtro. Aí vai um monte de sujeira para dentro do motor. Então essa válvula ela é justamente para evitar que você tenha um problema maior e para evitar que o motor não tenha lubrificação, né? Porque se ele começa a dificultar a passagem e não tem essa válvula, vai começar a diminuir o fluxo de óleo saindo aqui. Então, consequentemente, vai diminuir a lubrificação no motor, tá? Então, se você não troca o óleo e começa a ficar saturado, essa válvula começa a trabalhar muito tempo aberta, ou seja, o seu motor começa a trabalhar sem a filtragem correta do óleo, tá? Então, toda aquela sujeirinha que era para ficar aqui, ela começa a passar e volta para dentro do motor. E aí onde você começa a riscar bronzina, é onde o carro começa com o tempo a fumar, porque risca camisa de cilindro, tá? Então começa a fazer um estrago enorme no motor do seu carro por causa dessa pecinha aqui, tá? Então é muito importante que você troque, isso é regra, vai trocar o óleo, troca o filtro e trocar o óleo dentro do tempo especificado pelo fabricante.
tá? Porque se você troca o óleo lá, demora muito para trocar também, que a gente vai falar sobre isso, sobre o tempo de troca de óleo. Não vou entrar nisso agora para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, quanto mais tempo você fica sem trocar o óleo, e ainda não troca o filtro, isso agrava muito a situação. E agora eu quero fazer uma outra demonstração aqui para vocês. Esse aqui é um filtro da linha Fiat, tá? E esse óleo aqui também é o óleo Selenia da linha Fiat 5W30, normalmente é usado aí no Palio, Siena, tá? Então vamos imaginar que você comprou lá o óleo do seu carro para fazer a troca, né? Vai 3,5 litros mais ou menos, no motor 1.0 da Fire. Então você vai lá fazer a troca de óleo e esse camarada aqui, ele cabe mais ou menos aqui dentro dele meio litro de óleo, mais ou menos, tá? Uma média, aproximadamente meio litro, vamos colocar assim, tá? Então você pegaria meio litro de óleo que está aqui dentro, aquele óleo que está aqui dentro todo sujo, todo contaminado, e você abriria as garrafinhas aqui, colocaria um pouquinho dentro de cada uma. Vamos supor que você pegou meio litro e dividiu aqui dentro. Você faria isso dentro do óleo novo que você acabou de comprar? Pois é, quando você não troca o filtro, você está fazendo isso. Porque quando você está lá com o motor desligado, esse filtro aqui está cheio de óleo, né? Está lá cheinho, lacrado de óleo. Você foi lá, esgotou todo o óleo do cárter, colocou um óleo novo, só que o óleo que estava aqui dentro, ele continua lá dentro, ele não saiu, tá? Então, quando você dá partida no carro, todo aquele óleo que estava aqui dentro, ele é jogado para fora. E para onde que ele vai? Ele vai para o cárter, lá onde está o óleo novo que você acabou de colocar. Então, você acabou de contaminar um óleo novinho que você acabou de colocar no motor, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro o porquê de fazer a troca de óleo. Isso é o porquê de fazer a troca do filtro. Isso é regra. Trocou o óleo, troca o filtro do lubrificante. Tá ok? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí embaixo o que você não entendeu, que eu posso fazer um outro vídeo explicando um pouco melhor. Se você tem alguma dúvida em relação a alguma peça que tem que trocar do carro, do porquê tem que trocar e você não entende, deixa aí nos comentários, porque a sua pergunta pode virar um vídeo, tá bom? E é isso aí, galerinha. Não esquece, ó, vai trocar o óleo, troca sempre o filtro. A economia não vale o prejuízo que você vai ter. É o que eu chamo, desculpa falar, tá? Sem querer ofender, mas é o que eu chamo de economia burra, tá? Você vai economizar R$30 num filtro a cada troca de óleo. E se o seu motor começar a dar problema de lubrificação, você vai gastar aí uns 10 mil fácil, falando de um motor aí mais popular, de um carro popular. Você vai gastar em média uns R$10.000 para fazer o motor completo. Isso hoje, tá? No dia que eu estou fazendo esse vídeo. Valeu? Obrigadão e até a próxima, para nossa próxima dica. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhuma das nossas dicas e já planta o dedo aí no like, que ajuda muito a gente. Valeu!